Olá, estamos aqui começando a mais uma aula da nossa comunidade Feridas Curativos e Negócios. Eu venho aqui para falar com vocês sobre feridas, em um assunto super interessante que é fisiologia da cicatrização. Então, o enfermeiro que se propõe a falar sobre, tratamento de feridas, ele deve conhecer a fisiologia da cicatrização bem aprofundadamente. Ele deve entender a fisiologia da cicatrização de uma forma bem interessante, onde ele consiga prescrever um curativo. Até porque todos os curativos que hoje existem no mercado, eles são voltados para uma fase do processo de cicatrização. Então, é interessante que você conheça bem direitinho essa fisiologia dessa cicatrização para que você consiga prescrever um curativo. Detalhe, nós vamos ainda falar novamente sobre fisiologia da cicatrização no nosso curso de introdução ao tratamento de feridas. Então, eu vou aqui só reforçar, tá? Eu vou falar aqui, mas lá no curso eu vou reforçar aquilo que eu já tenho falado aqui para vocês. Então, não esqueçam, tá? Vou aqui trazer de uma forma bem tranquila, de uma forma que todo mundo vai entender a fisiologia da cicatrização, porque eu compreendo que algumas pessoas dizem que é muito chato isso. Eu, em particular, adoro. Então, eu sou suspeita para falar. Eu quero que você também tenha essa mesma percepção, a mesma percepção que eu tenho e o mesmo grau de importância que eu dou para esse assunto. Eu quero que você também desperte para isso. Deixa eu compartilhar um pouquinho a minha tela. Então, vamos estar falando aí sobre fisiologia da cicatrização. Quando a gente fala sobre fisiologia da cicatrização, lembrando que a gente vai estar falando de ferida, tá? E ferida é toda ruptura da integridade da pele, sendo essa ruptura programada ou não, tá? Eletiva ou não. Então, por exemplo, se você tem uma queda de moto e tem aquelas vários arranhões, aquilo ali é uma ferida. Se você tem passa muito tempo acamado, não muda o decúbito, aquilo ali vai ser uma ferida, que é uma lesão por pressão. Mas se você for fazer uma cirurgia, essa cirurgia for uma cirurgia limpa eletiva, ela também vai ser esse corte, essa incisão também vai ter uma ferida. Até quando você vai tomar uma medicação endovenosa, tá? Que é realizada uma punção, ou com scalpel, ou com cateter intravenoso, aquela punção ali é uma ferida. Então, toda ruptura da integridade da pele a gente pode estar chamando de ferida. E, lógico, esse processo de cicatrização, essa demora ou não vai depender tanto da etiologia como da extensão de área lesada. É lógico que é evidente que uma ferida operatória, por exemplo, uma laparotomia exploratória, o processo de cicatrização dela, comparado com a de uma punção venosa, de um acesso venoso, por exemplo, lógico que o acesso venoso é bem menor do que, aliás, é bem mais rápido do que essa da laparotomia. Então, tudo que eu estou falando para você depende muito da etiologia da lesão e de como e do tempo e a forma como foi essa ferida, que essa ferida foi abordada, tá? Então, vamos lá. Nós vamos falar hoje, né? Já dei uma entrada sobre classificação, sobre definição de ferida. Então, nós vamos falar sobre anatomia da pele, uma pincelada, precisa ainda lembrar, eu sei que todo mundo aqui já lembra de anatomia da pele, mas eu vou só trazer um momento bem rápido, tá? Para a gente estar falando. Depois vamos falar essa fisiologia da cicatrização com as diversas fases, e aí eu entro para cada fase, que é a fase inflamatória, proliferativa e de remodelação. Vamos lá. Gente, lembrando que a pele, ela é, ela é dividida em 3 camadas, tá? Uma camada mais superficial, que é a epiderme, uma camada intermediária, que é a derme, e uma camada mais profunda, que é a subcutânea, hipoderme, enfim, existem várias nomenclaturas. Lembrando que a epiderme é a camada mais superficial, ela é formada de 5 subcamadas, e é ela que acontece, a partir dela que acontece a renovação epitelial, tá? A renovação dessa pele. Então, essas subcamadas vão se transformando, vão se desgastando, vão envelhecendo, e a proporção que quanto mais superficial essa subcamada, mais lá existem células senescentes, onde acontece a troca, tá? Então, por literatura, a cada 28 horas, a cada 28 dias, a gente tem uma renovação, tá, de células da pele. Lembrando que essa renovação é fisiológica. Só que existem vários outros fatores que podem interferir nessa renovação, como, por exemplo, lavagem excessiva da mão, principalmente se você não utilizar um sabonete correto, tá? E aí também você vai perder um pouco dessa hidratação da pele. Então, todos esses fatores interferem justamente nessa renovação celular. Às vezes, como nós, profissionais da área de saúde, lavamos bastante a mão, então a gente termina que a gente tira essa camada de uma forma mais rápida, não esperando essa fisiologia
naturalmente acontecer. A segunda camada, que é a derme, é uma camada mais espessa, tá? Ela é formada também de 2 subcamadas, e é aqui que a gente tem vários pontos importantes, como por exemplo, aqui a gente tem glândulas sebáceas, aqui a gente tem o músculo eretor do pelo, aqui a gente tem terminações nervosas. Vejam, normalmente quando a gente tem uma ferida superficial que só tirou a epiderme, eu costumo brincar e dizer que só tirou aquela proteçãozinha que aliviava a dor. Então, a ferida superficial, onde você só retirou a epiderme, tem só exposição de derme, então essa ferida dói bastante. Porque ali você tem a exposição de todas as terminações nervosas, tá? Vasos sanguíneos também ficam na derme, por isso que sangra bastante quando se há uma ruptura dessa integridade. E a terceira camada é o tecido subcutâneo, né, onde a gente tem as células gordurosas, e é ali onde a gente tem o nosso coxim, tanto de amortecimento para os órgãos mais internos, como também de controle de temperatura. Então, voltando a falar, nós temos três camadas, a pele, epiderme, derme e subcutâneo, cada uma com a sua especificidade, tá? E é importante que a gente não esqueça isso, e principalmente quando a gente for avaliar uma ferida, a gente entender qual camada da pele foi atingida, até porque a classificação de algumas feridas ela vai depender bastante de qual camada da pele ela foi atingida, ok? E aí a gente vai entrar agora para falar um pouquinho sobre a fisiologia da cicatrização. Esse assunto maravilhoso, tá? Que vai mostrar pra gente direitinho como que essa ferida fisiologicamente cicatriza. Gente, existe uma frase que eu acho bem interessante, eu já ouvi de várias pessoas falando que toda ferida fecha. É verdade. Toda ferida fecha. O nosso próprio organismo, ele está programado para cicatrizar naturalmente. Então, dentro do nosso organismo existem células que favorecem justamente esse processo de cicatrização. Porém, quando tem algo que foge do controle do nosso organismo, e aí a gente começa a falar também das comorbidades que podem interferir nessa cicatrização, essas feridas não fecham dentro do programado, dentro daquilo que fisiologicamente é natural, e é aí que essas feridas vão precisar da gente. Então, é interessante que a gente conheça cada fase dessa, para justamente a gente adequar um curativo para essa fase, porque são essas feridas que não cicatrizam dentro do esperado que nós, enfermeiros, iremos prescrever curativos. Eu trago aqui para vocês 3 classificações, tá? Levando em consideração a literatura da doutora Aline Borges, Carol Deiley e Maria Helena Mandenbaum, tá? As três classificações estão corretas, não existe uma mais correta que a outra. É super interessante a gente conhecer o que cada uma fala. Como eu falei para vocês, eu sou muito fã desse assunto e sempre que tem possibilidade eu estou aqui estudando novamente fisiologia da cicatrização. Porém, cada autor ele subdivide mais ainda, tá? Essa classificação. Então, olhem aqui a classificação da Aline Borges, tá? Ela classifica em fase inflamatória, proliferativa e de maturação. Vamos comparar com a da professora Maria Helena Mandenbaum, tá? Ela traz como 5 fases. Não é que a classificação da professora Maria Helena Mandenbaum ela seja mais completa do que da professora Aline Borges, tá? E nem da professora Carol Deiley que ela seja menos incompleta. O que acontece é que elas subdividiram um pouco mais. Então, vamos comparar da Aline Borges a Maria Helena Mandenbaum. Veja, a fase inflamatória, a professora Maria Helena ela dividiu em 2 fases, como fase de coagulação e fase de inflamação. A fase proliferativa se manteve nas 2 classificações e a maturação, tá, foi dividida em contração da ferida e remodelação. Então, se perceberem, é a mesma coisa. Se forem ler o que a Aline Borges, a professora Aline Borges escreveu, se forem ler o que a professora Mariana Mandenbaum leram, cai na mesma coisa, justamente naquilo que a professora Carol Deiley, né, que é referência internacional em tratamento de feridas, a mesma coisa que ela escreve. Didaticamente, aí eu chamo a atenção de vocês, nós iremos trabalhar durante todo esse curso de feridas e curativos, tá? Levando em consideração essas 3 fases, fase inflamatória, proliferativa e maturação.
Voltando a falar a vocês que isso vai depender muito de qual autor você está se baseando. Como nós estamos em um curso didático, tá? Para que vocês compreendam na prática como isso acontece, iremos mais uma vez didaticamente falar sobre as 3 fases: proliferativa, inflamatória, proliferativa e de maturação, tá bom? Então vamos lá, gente. Todas as feridas passam por essa fase do processo de cicatrização. Todas, tá? E aí, desde aquela feridinha do exemplo que eu citei sobre a punção do acesso venoso periférico, até aquela ferida maior, aquela ferida traumática, aquela lesão por pressão, aquela ferida operatória que infeccionou. Então, todas vão passar por as 3 fases do processo de cicatrização para que aconteça. E lembrando, gente, que elas são complementares, tá? Se vocês estão vendo esse quadro aqui na frente, justamente falando sobre esse tempo de cicatrização relacionado sobre essas fases de cicatrização, esses eventos relacionados ao tempo. Então, se perceberem, a partir do momento que acontece a ruptura da integridade da pele, nós temos a fase de coagulação, tá? Que é essa primeira fase que está em laranja. Nessa fase de coagulação, entram fibrinas e fibronectinas justamente para que coagule esse sangue, e a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre a fase inflamatória, tá? E ao final nós temos a remodelação. Se perceberem na parte de baixo, a gente tem relação ao tempo. Então, sempre nós vamos iniciar com fase inflamatória. A proporção que essa ferida vai melhorando, ela sai da fase inflamatória, ela vai para a fase de proliferação, tá? Que é justamente o que acontece, a epitelização, fibroplasia e angiogênese, e ao final ela vem para a fase de contração e remodelação, que é a última fase do processo de cicatrização. Percebam que nesse quadro, levando em consideração ao tempo, elas não acontecem as 3, tá? Elas não vão acontecer no mesmo período. Elas não vão acontecer juntas, elas vão acontecer em períodos distintos. Então, primeiro essa ferida vai passar pela fase inflamatória. A proporção que a fase inflamatória se resolve, ela passa para a proliferativa. A proporção que a proliferativa passa, ela se resolve ela vai para a fase de remodelação. Jamais, fisiologicamente, eu volto a chamar a atenção de vocês, ó, jamais uma ferida, ela pula da fase inflamatória para a fase de remodelação. Se isso acontecer, e eu já vi acontecer, nós temos uma falha fisiológica do processo de cicatrização. Então, tem algo ali dentro acontecendo que não é o normal e vai justamente da gente, dos profissionais de enfermeiros que estudam tratamento de feridas, reconhecer o que está acontecendo, tá bom? Então, sempre vai acontecer essa sequência, tá? Sempre primeiro fase inflamatória, depois proliferativa, depois remodelação. E aí eu chamo a atenção de vocês, eu sempre vou estar chamando aqui a atenção de vocês, tá? É muito comum, às vezes, as pessoas chegarem e me falarem, Sam, eu tenho uma ferida que eu estou acompanhando que no centro ela tem tecido desvitalizado e nas bordas, ao redor desse tecido desvitalizado, eu tenho uma granulação. Então, Sam, nessa ferida eu tenho 2 fases. Eu tenho a fase inflamatória na necrose e proliferativa na granulação. Eu até poderia dizer que sim. Só que, gente, tudo na vida é foco. Vejam, se é uma escada, tá? Se eu tenho que subir uma escada, primeiro eu vou para primeiro eu piso no primeiro degrau, depois eu vou para o segundo, depois eu vou para o terceiro. Se eu pular um degrau, eu corro o risco de cair. Eu corro o risco de cair. Se eu subir os três degraus de forma gradual, existe uma possibilidade maior de que eu não caia e que eu tenha sucesso, que é conseguir subir essa escada. Da mesma forma, é na fisiologia da cicatrização. Então, se eu tenho uma ferida com essa situação, a primeira coisa que eu vou fazer é desbridar, é tirar essa necrose, é tirar essa ferida da fase inflamatória, para que eu consiga justamente aumentar as chances de fechar essa ferida em um curto intervalo de tempo, tá? Então, meio que eu oriento que você feche os olhos para essa granulaçãozinha ao redor, tá? E foco nessa necrose. Se você conseguir um curativo, consiga fazer as 2 coisas, não existe sim no mercado, nós vamos falar mais na frente sobre isso, excelente, tá? É o que eu faço, tá? É o que eu faço. Se você não tiver um curativo que faça isso, você vai focar na necrose, tá bom? Focar na necrose.
Essa foto ela explica bem isso que eu acabei de falar. Vejam que pode haver uma interseção entre a fase inflamatória e proliferativa, entre a proliferativa e a remodelação, mas jamais entre a remodelação e a inflamação, tá bom? E aqui a gente inicia nesse processo de cicatrização, que é a fase inflamatória. Essa fase inflamatória ela ocorre imediatamente após o trauma e aparece logo esses sinais e sintomas inflamatórios. São todos aqueles que a gente conhece, rubor, calor, edema, tá? E todos esses sinais eles vão depender também da forma como essa ferida foi, da forma como essa ferida foi formada. Então, imagina que a etiologia dessa ferida tenha sido uma ferida traumática, tá? Imagina, sei lá, tenha sido um acidente por arma branca e essa faca estava infeccionada. Lógico que ali a exacerbação dessa fase, desses sintomas inflamatórios vão ser maior do que, por exemplo, no acesso venoso periférico, tá? Porque lembra que no acesso venoso periférico você faz uma antisepsia da pele antes e usa um material estéreo. Diferente, por exemplo, desse caso do acidente por arma branca, tá? Então, lógico que a resposta inflamatória vai depender dessa etiologia dessa ferida. E sobre a questão do tempo, o que a literatura traz que acontece de 3 a 7 dias, mas sem esse asterisco e isso que vocês estão observando é justamente chamar a atenção de vocês que isso depende muito da etiologia. E o objetivo básico dessa fase é justamente hemostasia, destruição e remoção de dendritos celulares e extracelular e patógenos, é limpeza. Quando eu falo em fase inflamatória, eu penso em limpeza, tá? Eu sempre penso em limpeza. Então, aqui nós vamos ter a divisão dessa fase inflamatória em fase vascular e fase celular. Fase justamente onde vai acontecer a vasodilatação, aí para chegar aos mediadores químicos, para justamente fagocitar essas bactérias, e já o crescimento, e já a chegada desses fatores de crescimento, já para preparar essa ferida, essa pele, essa área, para iniciar esse processo de cicatrização. Tá? Logo depois que acontece essa vasodilatação, e aí justamente justifica o edema, justifica a hiperemia. Porque imaginem que houve uma ruptura da integridade da pele. Se houve uma ruptura da integridade da pele, automaticamente nós temos várias células para sinalizar que aconteceu algo que não estava previsto na pele. Então, é aí onde o organismo se prepara para combater, porque com certeza irão entrar patógenos que não são da nossa microbiota própria e que podem justamente trazer algum malefício para o nosso organismo. Então, para que essas células de defesa chegam, esses mediadores químicos, a gente precisa de vasodilatação. Depois que isso acontece, depois que essa vasodilatação acontece, vem justamente a vasoconstricção com a cascata de coagulação, uma forma de proteção do nosso organismo, tá? Então, a fase inflamatória basicamente se caracteriza como fase de limpeza, tá? É aqui justamente onde chegam esses patógenos, tá? E acontece justamente essa vasodilatação, depois chegam vários fatores, várias células justamente para estar fagocitando essas, como a gente consegue essas bactérias, e essas substâncias que não são naturais do nosso organismo, justamente para que a gente consiga limpar bem essa ferida e aí finalizar a fase inflamatória. E eu novamente chamo a atenção de vocês, porque é aqui que boa parte das feridas estacionam. É nisso aqui, tá? É nisso aqui, tá? Que acontece o estacionamento da fase inflamatória, principalmente quando a gente tem, tá? Sempre chegada de macrófagos, ele não consegue limpar. Em que situações isso acontece? Se eu tenho, por exemplo, uma lesão por pressão e acontece a contaminação constante dessa lesão por pressão na região sacral, como, por exemplo, diurese, fezes. Então, isso faz com que a fase inflamatória ela seja o tempo inteiro iniciada, Se eu tenho, por exemplo, uma ferida na região plantar, na região do pé, região plantar, e não é coberta, ela é deixada aberta. Então, acontece justamente isso, sempre a fase inflamatória. E eu costumo dizer que boa parte das feridas complexas que a gente tem hoje é exacerbação de fase inflamatória. Então, a gente tem que conhecer muito a fase inflamatória, justamente para estar
acelerando esse processo de cicatrização. A ferida está limpa, está tudo ok. Lembrando que a gente já teve fatores de crescimento lá dentro, justamente para preparar essa ferida para iniciar essa fase aqui, que é a fase muito legal, muito tranquila, que é a fase proliferativa. Aqui na fase proliferativa, ela dura em torno de 4 a 12 dias, também tudo depende da etiologia. Existem 4 eventos principais, que é a fibroplasia, a angiogênese, a epitelização e a contração, início da contração. A fibroplasia é justamente a chegada de vários fibroblastos para acelerar o processo de cicatrização. É justamente onde esses vasos que foram quebrados, eles conseguem se reconstruir, trazendo bastante sangue oxigenado para essa lesão. É onde acontece a epitelização e o fechamento dessa ferida. Então, ao término da fase proliferativa, essa ferida está epitelizada, reepitelizada, a ferida fechou, porém não encerrou, tá? O processo de cicatrização, ainda vai continuar. E aqui na fase proliferativa é super importante também a gente lembrar que é nessa fase, é aqui que a gente tem que prescrever um curativo para que a gente tenha um sucesso na fase seguinte, que é a fase de remodelação. É justamente prescrever um curativo que consiga ativar nossas fibras de colágeno para que elas fiquem o mais parecido, tá, com o fisiológico. E aqui a importância de conhecer quais curativos induzem isso, tá? É importante aqui também nessa fase, em todas as fases a oxigenação e a nutrição é importante, mas nessa principalmente, tá? Porque oxigênio e nutrientes, eles otimizam a síntese do colágeno, então eles aceleram a cicatrização e deixam essa cicatriz a mais fisiológica possível, tá? Mais fisiológica possível. E para isso eu tenho que ter angiogênese. E para isso esse curativo também tem que estimular essa angiogênese. A gente tem vários curativos hoje que estimulam a angiogênese. E aqui também, olha aqui, eu não vou usar aqueles curativos que estimulam a angiogênese em feridas oncológicas, tá? Oncológicas justamente por isso. Eu não quero que novos vasos sanguíneos traga sangue oxigenado para uma ferida que não pode ter estímulo para aumentar, no caso da ferida oncológica. E aí a gente tem a epitelização e contração das bordas. E aqui também tem um fenômeno super importante, que é o fenômeno de contato. O fenômeno de contato me diz que as células só se movimentam sobre tecido viáveis e necessitam de um ambiente úmido para deslizar. Então, aqui, gente, é que eu falo da umidade controlada. Toda ferida, ela só cicatriza se eu tiver umidade controlada. Se não tiver umidade controlada, essa ferida não vai cicatrizar. Se não tem umidade controlada, essas células não vão se deslizando pelo contato uma com a outra. Se eu tiver uma ferida muito seca, não acontece se deslizar. E se eu tiver uma ferida com excesso de umidade, tá? Essas células, elas não vão ter contato, elas vão ficar meio que flutuando no leito da lesão. E, consequentemente, eu vou ter um retardo no meu processo de cicatrização. Então, células só se movimentam em tecidos viáveis. Quando eu falo em tecidos viáveis, eu estou falando em fase proliferativa. E aí a importância de você manter uma umidade controlada. Finalizamos essa fase, tá? Essa fase proliferativa é que agora a ferida está fechada. Finalizou o processo de cicatrização? Não. Não finalizou o processo de cicatrização. Aqui a gente agora vem para a fase de maturação. A fase de maturação ela vai se iniciar normalmente 3 semanas após o trauma. Lembro novamente que isso vai depender muito da etiologia dessa lesão, tá? Da etiologia dessa ferida. Pode permanecer por alguns anos em feridas complexas ou crônicas, por isso a gente tem muita recidiva de lesão por pressão ou pé diabético, tá? Porque essa pele fica fina, essa cicatriz fica fina. Daí a importância de reconhecermos e prescrevermos um curativo que vai me garantir essa remodelação de colágeno que vai acontecer aqui na fase de maturação, para que ela fique a mais fisiológica possível. Porque a fase de maturação ela é exclusivamente o fortalecimento e a remodelagem das fibras de colágeno, caracterizadas por diminuição da cicatriz e hipopigmentação do leito, tá? Então, chegou nessa fase, eu dou uma dica para vocês super importante, tá?
É de senso comum achar que quando termina a fase proliferativa, a ferida está fechada. Na verdade, não está. Até fechou. Mas é aqui que essa cicatriz vai ficar mais forte. Então, aqui, eu costumo dizer para os pacientes terem muito cuidado, porque aqui é como se, eu explico de uma forma que a família consiga entender, que é como se a cicatrização estivesse acontecendo lá embaixo, você tem que ter muito cuidado com essa cicatriz. E é aqui, normalmente, as pessoas descuidam e a ferida abre novamente. E a gente tem as recidivas. E aí vem justamente você conhecer bem essa fase para você explicar para a família o cuidado que a família tem que ter com essa cicatriz, certo? Eu trago essa foto para finalizar, eu acho ela muito, muito representativa do processo de cicatrização. Então, a gente tem aqui na primeira foto, tá? A quebra desse muro é justamente a fase inflamatória onde aconteceu a ferida. Então, é todo esse estouro. É tijolo para todo lado. E aqui vem, justamente na segunda foto, ele já deve ter limpado isso tudo, tá? Ele vem limpando, vem colocando o cimento, vem colocando os tijolos. E na terceira, a última fase, a remodelação. Vocês estão percebendo que o tijolo não está igualzinho como antes? Então, a nossa pele também é assim. Gente, uma ferida, tá? Ela não tem a mesma estrutura e nem a mesma força têncil que a pele anterior. Ela vai ficar desse jeito. Um pouco mais frágil, tá? Por isso a importância de que a gente consiga explicar para a família como isso está acontecendo. Como isso está acontecendo. Então, finalizamos agora a nossa aula de Fisiologia da Cicatrização. Espero que vocês tenham gostado. Nós iremos falar novamente sobre Fisiologia da Cicatrização no nosso curso de Introdução ao Tratamento de Feridas. Até mais!